Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a nossa Eucaristia neste 21º domingo do tempo comum, 4º domingo do mês vocacional de agosto. E hoje nós vamos rezar por todos os leigos. Vamos celebrar também pelas seguintes intenções: falecidos da família Martins e Colistoche, José Emílio Filho, pela saúde de Laura Goy e Rosângela Marcondes Caldas, e em ação de graças pelos aniversariantes Brígida Paz Moreira, Ailton Moreira, Luiz Carlos Guedes e Aneta Antonella. Irmãos e irmãs, somos o povo de Deus reunido como Assembleia Santa para louvar, bendizer e adorar o Senhor de nossa vida e de nossa história. Reunidos nesta ceia eucarística, fazemos memória da entrega total de sua vida por amor a nós. Tudo é dele, por ele e para ele. Como Pedro, possamos também nós professar nossa fé no Cristo, confiando no seu infinito amor para conosco. Neste dia, lembramos a vocação para os ministérios e serviços na comunidade, os leigos engajados. Rendamos graças ao Senhor por todos aqueles que nos diversos ministérios e serviços de nossa comunidade testemunham com a vida a fé que professam e celebram. Vamos receber a procissão de entrada com o canto 175. Tem um carro aí, placa PK, está pedindo a saída de um veículo aí. A pessoa participou da missa das 7h30, está pedindo a gentileza, se puder. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Cristo
prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor, Deus Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica e tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador. Com Espírito Santo, na glória de Deus Pai, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, unis nos corações dos nossos fiéis o único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho de Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar e vamos dar início à liturgia da palavra. É o Messias, o Cristo Senhor, que agora fala à sua igreja reunida. Acolhamos com fé sua palavra de vida e esperança. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sorona, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitiste do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliasim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade, e ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei portar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir.
Hei de fixá-lo com estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono da glória da casa do seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem se antecipou, e dar-lhe alguma coisa de maneira que lhe dê direito a alguma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé e vamos aclamar o Evangelho com o canto número 9 do folheto. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse quarto domingo do mês de agosto, esse mês vocacional, portanto dedicado hoje a todos os membros e a todos os batizados que não são consagrados, todas aquelas pessoas que também no mundo da sociedade procuram viver essa sua vocação, essa sua missão, verdade? Não importa onde os batizados exerçam a sua profissão, que a vivam como uma vocação mesmo, né? O serviço a Deus e à sociedade, por chamar quem dera fosse assim, né? Mas esse é o ideal, né? Que tudo aquilo que se faz é sempre um serviço qualificado que se presta aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Quando isso não acontece, portanto, vimos também que a palavra de Deus hoje diz assim, né? Vou te destituir do posto que ocupas, ou seja, pela falta de honestidade, destituir alguém. Esperamos que continue assim também, né? Sendo destituídos aqueles que não são honestos, porque sempre é bom ter presente isso, né? Que na perspectiva da Sagrada Escritura, sempre a pessoa que é convidada para administrar os bens da sociedade, da comunidade, deve ter presente que todos os bens são de Deus, vêm de Deus, e eles devem ser colocados sempre a serviço do povo de Deus, sempre para que todos possam usufruir desses bens, já que então assim, quem serve bem ao povo, com honestidade, com transparência, automaticamente está servindo a Deus. Senhor, escutar a nossa prece, né? Assim deveria ser. Se então, esse é o texto que diz assim: eu vou te destituir porque você não mostrou honestidade. Então, se chamaram, portanto, assim, né? Aqui nós sejamos cada vez mais também transparentes e honestos e ter essa consciência que servir ao povo e servir também a Deus. E por isso então é necessário, né? Aprofundar cada vez mais as razões da nossa vida, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos hoje, essa profundidade dessa riqueza, né? Que nos vem de Deus, né? Ou seja, tudo aquilo que Deus nos dá, né? Como foi desfrutar dos seus juízos e penetrar os seus caminhos, ou seja, cada vez mais, quanto mais nós entrarmos no pensamento de Deus, mais sentiremos essa necessidade mesmo de agir conforme essa palavra de Deus vai nos orientando e vai também nos comprometendo. É necessário essa profundidade para que possamos sempre entender as razões do nosso viver e do nosso ser também. Então, nessa mesma perspectiva, portanto, vai o Evangelho de hoje. Hoje, Jesus está, portanto, a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região habitada pelos não-hebreus, né? Por isso eram chamados assim os pagãos. Né?
Não sei se a lógica da palavra paganismo, como nós entendemos, em todo caso, não era assim, né? Pessoas já meio de lado, assim. E é justamente lá que Jesus faz essa interrogação aos discípulos, né? Aos discípulos, porque então Jesus se retira, né, de Jerusalém, da Judéia, daquele alvoroço todo, né, que eu cuidava da maneira do outro, por isso para aquilo. Então Jesus se retira para estar sós com os discípulos, e ao mesmo tempo também para saber, né, o que as pessoas pensavam dele. E aí então nós temos assim, né? O que as pessoas dizem por aí? Que você é João Batista, que é Elias, é Jeremias, e não sei mais o que. Se fizéssemos essa pergunta hoje, talvez teríamos na expressão de outras palavras, mas o sentido talvez o mesmo. E se Jesus quer manipular em todas as religiões, todas as expressões religiosas, né? Mas para vocês, quem sou eu? Essa é uma resposta, uma pergunta que eu estou dirigida a nós, que nós já temos um caminho. Os discípulos já têm um caminho também, né, com Jesus. Agora então para nós, né? Para nós. Por isso eu podia dizer assim, né? Quando você, o senhor e a senhora, quando vocês começaram a se conhecer, né? Começaram a conhecer quem era a Cecília para ele, né? E ele para a Cecília, que depois teve 67 anos de casado. Quem era ele e quem era ela, né? E hoje eles têm uma resposta naquele momento. E hoje a resposta é outra, verdade, né? É o amor da minha vida, verdade? Assim, é tudo, verdade. Então, um conhecimento que vai sendo feito com o tempo. Né? Então, o campo da fé não é diferente. Quem é, afinal de contas, essa igreja que eu participo? Quem é esse Jesus? Né? Quem é esse Deus? Quem é essa hierarquia da igreja? Enfim, isso que eu também vai me atualizando. Naquele momento, eu dei uma resposta de acordo com o momento que eu estava vivendo, né? Quando eu fiz a primeira Eucaristia, quando fui crismado, até quando casou na igreja. Agora, depois de tantos anos, quem é esse Deus a quem eu sigo? Então precisamos também atualizar. Porque se nós perguntarmos também na sociedade, perguntássemos então a um sociólogo, ele lendo o Evangelho e vendo como Jesus se comportou, qual seria, para ele, quem seria Jesus? Há um filósofo interessante as suas ideias, verdade? A ideia de Jesus, o que ele fez, ele também teria uma resposta, verdade? Um que atua na política, então, também teria uma resposta dentro da sua área, da profissão, verdade? Interessante isso, vai ser interessante perguntar a um sociólogo, ou da política, ou da economia, porque Jesus mexeu com tudo, né? Mexeu com a política, com a sociologia, enfim, mexeu com todo mundo. E esse mesmo Jesus é aquele que nós queremos a nossa substituição séria. Mas depois então, e agora? Depois de tudo isso, quem é Jesus para nós? Então, de acordo com a resposta que nós demos, então será também o nosso envolvimento com esse mesmo Deus. Né? Deus. Então, uma resposta que eu vou dar constantemente. Né? É só assim. Então, é todo um caminho que nós percorremos. E hoje, justamente, celebrando o dia da vocação dele, né? Então, nesse aspecto, assim, primeiro, aqueles que vivem em comunhão com a igreja, vamos aí, né? Participam da fé, recebem os sacramentos, então, isso, né? Quem é esse Deus para mim? Né? Por que eu faço isso com a igreja? Eu me envolvo na liturgia, na catequese, nos vespertinos, nas pastorais sociais. Por que eu faço isso? Qual é esse Deus que me chamou? Por que eu faço isso? Que sentido tem isso para mim? Que é necessário, como diz o apóstolo Paulo, aprofundar mesmo as nações
pelas quais nós fazemos isso, nos comportamos desta maneira. Então é algo que vai sempre se renovando. E quanto mais vou aprofundando, mais sentido tem aquilo que eu vivo e aquilo que eu faço. E quando nós vamos ali, essa mirada está começando a crescer. Quem é Jesus para vocês? Olha só. Um dia também nós temos uma resposta, mas depois nós estamos vendo tantas outras. Quem é Jesus? Nada. Quem é? Quem é Jesus? É? Nosso Salvador, beleza? Quem mais? Quem é Jesus? É quem é filho dele? Filho dele? Deus. E assim vai, né? Então, nós vamos assim aos poucos, construindo também as nossas respostas e que vão justamente influenciando também a nossa vida. Né? Então, a necessidade de irmos aprofundando, e a catequese justamente esse processo todo que se faz para ele conhecer. Né? Quando vocês começam a ir na escola, começam a ter um colega, ter um amigo, uma amiga, quanto mais nós caminhamos juntos, mais queremos ficar juntos na realidade. É assim que está com Deus. Quanto mais vamos caminhando juntos, mais sentimos a necessidade de estar perto, de caminhar junto, de ouvir, de escutar e de falar também. Vamos pedir ao Senhor hoje, assim, né? Primeiro, então, agradecer essa belíssima vocação, porque nós também, digamos assim, né? Como igreja estruturada, digamos, nós não podemos, que seria de nós, né? Nós, padres e bispos, e até mesmo se não fossem todos os batizados, né, que nos ajudassem, o que faremos nós? Verdade? Então, olha só. Então, como diz o apóstolo Paulo, nós fazemos parte desse corpo místico de Cristo, né? Cada membro do nosso corpo tem uma função. Nenhuma parte do corpo é isolada, não. Assim também o batizado, a importância da sua vocação, da sua missão, quer seja dentro do interior da igreja, a estrutura da igreja, como também na sociedade, não é verdade? Sermos presença de Deus, como diz até o Conselho Vaticano II, há mais de 60 anos atrás, né? Que os leigos do mundo são como fermento na massa, não é verdade? Né? Aquele que faz liberdade e dá sabor também ao bolo, na torta, o que seja. Então, assim, devemos recordar esse sabor de Deus também nessa sociedade, essa função e essa missão dos leigos. Depois, desenvolvendo-se em todas as atividades. Imaginemos como seria a nossa sociedade hoje se todos os cristãos, não somente católicos, todos os cristãos vivessem mesmo a sua missão da sociedade. Talvez seria totalmente diferente, verdade? Não é que nós cristãos somos mais santos que os demais, mas também é agora, o que estamos vendo e sentindo, Senhor, escutar nossa festa. Né? Mas assim, esse é o desafio também. Nós temos a oportunidade de ir aos poucos também transformando essa sociedade, sendo, como diz o próprio Evangelho, sendo sal da terra e luz do mundo, nesse contexto onde Deus nos chamou a viver, a desenvolver a nossa vocação e a nossa missão. Queremos então? Vamos então para essas crianças vão fazer a sua profissão de fé, nós vamos acender as velas, né?
Então a primeira pergunta é assim, né? Para viver, para todo mundo, para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Agora confessamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Repitam comigo, esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Que da Igreja recebemos, Que da Igreja recebemos e sinceramente professamos. e sinceramente professamos. Razão de nossa alegria, Razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. em Cristo nosso Senhor. Demos graças. Demos graças a Deus. Essas orações, preces, irmãos, irmãs, a Deus que revelou a Cristo, revelou ao Pedro Jesus, que Jesus era o Messias e que hoje nos chama a santidade e cristãos. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pai Santo, protegei a vossa Santa Igreja no mundo inteiro, fundada na fé dos apóstolos e dirigida por nosso Papa, para que persevere no anúncio da vossa palavra e no vosso louvor e no cuidado amoroso para com os mais frágeis, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pai Santo, acompanhai com o vosso Espírito todos aqueles que exercem cargos públicos, para que sempre pensem no bem comum e protejam os pequenos e desamparados. Nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pai Santo, aproximai-vos de todos aqueles que se sentem perseguidos por causa da justiça e de todos os que sofrem discriminação por causa da fé, para que sejam fortalecidos com vossa consolação, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pai Santo, abençoai os leigos e leigas de vossa Santa Igreja, para que perseverem no amor e no serviço a vós e aos irmãos e irmãs, testemunhando com a vida a fé que professam. Nós os pedimos. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Encerremos nossas preces suplicando Jesus, autor de toda a vocação. Jesus, mestre divino, que chamaste os apóstolos a prosseguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai a coragem às pessoas convidadas, dai a força para que não sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Podemos sentar e vamos dar início à liturgia eucarística. Enquanto acompanhamos a procissão das ofertas, cantemos. Número 233 do livrinho. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, no único sacrifício do vosso Filho, adquiristes para vós um povo de adoção filial, concedei-nos benigno na vossa igreja os dons da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo que nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte de toda a vida, nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, mas em vossa providência continuais agindo no meio de nós. Tornastes destemido e conforte, e estes vosso povo estarem pelo deserto. Agora, com a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja, peregrina neste mundo, e a conduziste pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Por isso também nós, com os anjos e santos, proclamamos o hino de vossa glória, cantando sempre e Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamo vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor a Deus, que amais os seres humanos, e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, pedimos o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor, como que nós sempre derramamos Deus revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito vosso Filho presente entre nós. Por isso nós vos suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifiquem estes dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando, pois, ao Pai Santo, memorial da Páscoa de Cristo, nosso Filho e nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão, morte de cruz. Vós o fizestes entrar na glória da restauração e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos a vida gloriosa, nós nos oferecemos o pão e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos colocados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Ó Pai, confirmai na unidade os convidados a participar da vossa mesa, para que, seguindo na fé e na esperança pelos vossos caminhos, possa irradiar no mundo alegria e confiança. Em comunhão com o nosso Papa Daniel, nosso Bispo Livre e seus auxiliares, todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o nosso amor. Confirmai na unidade a vossa Igreja. Lembrando os nossos irmãos e irmãs, os falecidos das famílias Martins e Carlos Tronso e José Emílio, que adormeceram na paz do vosso Cristo de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, por fim da nossa peregrinação, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. Com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, como Cristo, Deus. A voz do Espírito Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória e a glória para sempre. Amém, 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 amém. E tudo aquilo que nós acreditamos que é importante para a nossa vida, nós investimos. Recursos econômicos, investimos nosso tempo, nossas energias, porque acabam sendo a razão de todo o nosso viver. Portanto, que essa fé que nós recebemos e nutrimos constantemente, ela seja sempre algo que seja centrado na nossa vida. Seja algo na qual vale a pena investir, dedicar tempo e, sobretudo, centralizar a nossa vida nisso que nós acreditamos. E, portanto, Senhor, seja assim que pensamos, porque a nossa resposta a
experiência de Jesus seja sempre uma resposta atualizada, consciente e realista, de acordo com a experiência que nós vamos vivenciar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai nesse mundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, meu Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Unimos mutuamente desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 340 do livrinho. Já beiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu brilhaste nos olhos, mas sorri, pronunciaste meu nome, Senhor, na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro e nem espada, somente redes e o meu trabalho.
Espírito sobre esta terra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Oremos. Senhor, nós conseguimos realizar plenamente em nós a obra redentora da vossa misericórdia, e vossa bondade levar-nos a tão alta perfeição, que reconfortados com vossa graça, em tudo possamos agradar-vos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um minutinho? Vamos falar um pouco hoje sobre a vocação do leigo. A intenção desta Santa Missa, como nós iniciamos, é que nós iremos rezar por todos os leigos. E não o padre, ele já deu ali algumas pinceladas para nós, de quando começa a vocação do leigo.
Agora eu vou fazer a catequese com vocês. Quando começa a vocação do leigo? Mas ele falou, hein? Não me lia. Quando ela começa? Vou deixar uma listinha lá fora e vocês vão entrar na catequese na semana que vem, gente. A vocação do leigo, ela começa com o batismo. Vocês lembram que o padre falou isso? De todo cristão, a vocação do leigo, ela começa com o batismo. E aí eu poderia dar um testemunho para vocês do que é ser leigo na igreja. Mas isso vocês já leem todos os dias, né? Vocês veem aqui o comentarista, vocês veem os leitores, vocês veem os cantores, vocês veem os ministros. Mas eu fui buscar um pouquinho sobre o que a igreja fala do leigo, que é importante, né? Porque quando a gente pergunta, você sabe o que é leigo? Leigo é quem ajuda lá na igreja, leigo é quem vai lá na igreja. Não é só quem vem na igreja que ajuda como leitor, como cantor, como comentarista. Todos nós somos leigos a partir do nosso batismo, que é uma vocação a ser leigo. Só que a vocação, ela precisa ser desenvolvida. Deus chama, mas se eu não fizer força nenhuma, não é mágica, né? Nós precisamos nos empenhar. E aí eu fui buscar no direito canônico da igreja. Vocês sabem o que é o direito canônico da igreja? Mais uma perguntinha para a nossa aulinha. O que é o direito canônico da igreja? Não olhou para ele? Ok. Bom, um resumo simples para vocês. Direito canônico é um livro grosso que contém tudo o que a igreja definiu que pode ser feito e como deve ser feito, tanto para as vocações ordenadas quanto para os leigos, porque senão viraria uma bagunça. Então eu fui buscar aqui alguns pontos, são rapidinhos, mas é muito interessante para nós. A missão do leigo nasce do batismo e não de uma autorização do padre. Porque todo mundo acha que passa a ser leigo quando o padre autoriza ele. Você pode fazer leitura, você pode fazer comentário, você pode cantar. Isso quem fala é a igreja. Está dentro do Código de Direito Canônico. Olha que coisa interessante. Muito bem. O leigo participa ainda, segundo o direito canônico, de 3, aqui tem a palavra munus. Munus quer dizer encargos, funções, obrigações. A primeira é a sacerdotal, para os leigos, mas não a ordenada, a do padre, sacerdotal para nós leigos. E onde isso acontece para nós sermos leigos? Olha que coisa interessante. No nosso trabalho, na nossa família, nos nossos sofrimentos, nas nossas alegrias, nas nossas atividades e na própria vida. A outra, a segunda, no profético. O que é esse profético? A missão profética de Cristo quanto é do leigo, anuncia o Evangelho, dá testemunho cristão, educa na fé, transmite a fé aos filhos e manifesta a verdade cristã através da vida. E a última, que é a palavra régio, no direito canônico, que esse régio significa aquilo que pertence a quem? A missão de Cristo, que nós leigos temos que vencer o pecado, servir, promover o bem, trabalhar pela justiça, colocar nossos dons a serviço dos outros e procurar ordenar as realidades temporais segundo Deus. Significa que ele participa da missão de Cristo segundo a sua condição de batizado. Coisa interessante, né? Alguém sabia de tudo isso? Não, né? Porque a gente está acostumado só a ouvir o que as pessoas passam, né? Mas existe toda uma lei que fala como isso é muito interessante. Aí vem o seguinte:
O leigo tem direito de participar e de ser ouvido. Quem fala isso é a igreja, né? Não é simplesmente receber, as ordens e a gente fala, o padre fala, está tudo certo, nós vamos seguir, né? A própria igreja, o que não fala isso? O direito da não fala isso. O leigo tem direito. O leigo não deve ser visto como alguém que simplesmente recebe ordens e executa. Ele pode colaborar, aconselhar, propor, discernir, evangelizar, assumir responsabilidades, colocar seus conhecimentos a serviço da igreja, sempre, evidentemente, dentro da comunhão e da ordem da hierarquia da igreja. Olha que coisa interessante. Nós leigos também temos, está escrito aqui, o direito de colaborar, aconselhar, propor, discernir, evangelizar. Não é só função do padre. Nós não podemos pensar como leigos, isso aí é função do padre. O padre que tem que levar Jesus Cristo a todo mundo. Negativo. Nós leigos temos que levar Jesus a todo mundo. E começamos aonde? Eu falei lá no início. Na nossa família, nos nossos filhos. Não é tarefa do padre lá de visitar a minha família e fazer a pregação lá para que meus filhos sejam criados na lei de Cristo. Não. É dos pais leigos que assumem esta vocação. E finalizando aqui, porque tem bastante, né? Direito canônico, muitas folhas, tem muita coisa. Mas finalizando. Segundo o Vaticano II e o Código do Direito Canônico, o leigo é um batizado plenamente membro do povo de Deus, chamado a participar da missão sacerdotal profética e rege Cristo, evangelizando e santificando o mundo a partir das realidades temporais e colaborando ativamente na igreja, segundo sua vocação e as normas do direito. Então todos nós somos convidados a sermos leigos. E o somos, porque se participamos aqui da igreja, nós já somos leigos. A questão é, que eu falei, todo mundo tem vocação. E Deus chama todo mundo para essa vocação. Só que quem desenvolve essa vocação, seja de leigo, seja de sacerdote, seja de religiosos, somos nós, né? Porque senão era fácil, né? Jesus Cristo fazendo a mágica e todo mundo aqui agora vai servir. Não é assim que funciona. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos dedicar. E o que nós ouvimos todos os domingos, ou em todos os lugares, em todas as celebrações, é que nós estamos aqui para buscar o quê? O reino de Deus. Não tem outra vida se não for o reino de Deus. Tá? Então sejamos leigos principalmente no nosso trabalho, na nossa família, que é o mais importante, através do nosso exemplo, através da nossa devoção e da nossa fé em Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Consolada, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo o entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. E eles concedam para abençoar o domingo, a próxima semana. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe.
Graças a Deus. Ó Consolada Virgem formosa, dos missionários, Mãe carinhosa, do nosso exílio pelo caminho, envolve a todos no teu carinho. Brademos todos numa só voz, ó Consolada, rogai por nós. Brademos todos numa só voz, ó Consolada, rogai por nós. O Evangelho, luz e verdade, aquar os passos da humanidade. Virgem Maria, do céu és luz, em toda parte brilha a cruz. Brademos todos